Olá, meus queridos! Se você está aqui no meu canal, é porque você quer ser aprovado em concurso público, sim. Nós vamos então para a segunda aula do tema Atos Administrativos. E lembrando, hein? Nós estamos trabalhando aqui essa aula, né, de maneira bem completa, ou seja, você nunca mais vai precisar na sua vida de assistir outra aula sobre os atos administrativos, tá bom? Roda a vinheta aí para a gente começar. Pois bem, gente, solicito então, peço para que você se inscreva no meu canal, se inscreve aí, ative as notificações, divulga para os seus colegas que estão estudando para concurso público. E eu também queria deixar aqui um agradecimento especial para o Gabriel Grangeiro e também para o Rodrigo Calado, que são os diretores lá do Gran Curso Online, que me liberaram, no caso, para eu gravar aqui algumas aulas para o meu canal. Sem a autorização deles, realmente, nada disso seria possível. Também, gente, você tem que seguir o canal do Imparável, lá do Gabriel Grangeiro, e também, olha que interessante, o Sai Pobreza, do professor Aragonê. Nós temos que utilizar o YouTube e também as redes sociais, gente, com foco em concurso público. Por isso que eu indico esses canais que são focados exclusivamente em concurso público, tá bom? Depois que você for aprovado, não. Aí você vai, seguir qualquer canal de entretenimento, o que você bem entender. Mas, por enquanto, vamos focar, no caso, em concurso público, perfeito? Então vamos lá, meus queridos, o que nós vamos trabalhar nesse momento? Olha aqui na nossa tela, ó. Nós vamos trabalhar a aula 2, E como eu já falei, sou o professor Rodrigo Cardoso. É interessante, gente, que o ato administrativo, ele é composto por 5 elementos, tá? 5 pedacinhos. Aí nós vamos ter a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos considerar o ato administrativo sendo como uma barra de cereal, ok? Vamos entender isso melhor. Então, gente, quais são os elementos do ato administrativo? Olha lá. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós vamos, então, considerar o nosso ato como sendo essa barrinha aqui de cereal, tá bom? Aí nós vamos ter o elemento competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB, Se você já estudou atos, com certeza você já viu isso daqui. Vejam só, gente, para o nosso ato ser válido, olha o nosso ato aqui, ó. Obrigatoriamente ele tem que ter esses 5 elementos aqui. Se por acaso, faltar um elemento, por exemplo, nós não vamos ter o todo, não teremos o ato administrativo. Por isso, então, que todos esses elementos devem estar em consonância com a lei. Por exemplo, o elemento primeiro do ato é o elemento competência. Para que o ato seja válido, o agente tem que ser competente para praticar. Eu, Rodrigo, eu posso aplicar multa de trânsito? Não sou agente do Detran, tá vendo? Eu, Rodrigo, posso interditar um estabelecimento por falta de higiene? Não, eu não trabalho na vigilância sanitária, tá vendo? Então, gente, o primeiro requisito é esse daí, é o competência. E quem concede a competência para o agente público? A lei que regulamenta a carreira, tá? Toda carreira, a gente tem uma lei específica. Aí nós vamos ter, por exemplo, a lei específica da Polícia Federal, a lei específica do INSS, a lei específica do IBAMA, a lei específica para o Poder Judiciário Federal. Tá vendo, gente? Então, cada carreira tem lá, a sua lei. Você pode olhar aí no edital do seu concurso que tem lá suas competências, tá? Ou seja, a partir do momento que você começar a trabalhar, já tem lá todas as suas atividades disciplinadas na lei. E o que a banca faz? Pega essas competências, e coloca lá no edital. Até porque pode ser que o interessado fale assim, não, eu não gostei dessas atividades aqui não vou nem fazer esse concurso.
Tá vendo, gente? Então, por isso que já consta, tá? Aí no edital, né, do seu concurso, as suas competências no caso. Mas vamos lá então, gente. Eu vou passar aqui para o nosso slide. Competência. Vejam só, o que representa isso daí, gente? É o poder atribuído ao agente público para o desempenho da função pública. Sem essa competência, não tem como a gente trabalhar de maneira alguma. E lembre, né, que a competência ela é definida por lei. Perfeito? Vamos falar das características, tá, de competência. A competência, gente, em regra, tá, ela pode ser delegada. Acontece muito, sim, isso dentro da administração. Por exemplo, ó, o diretor de uma escola sai de férias. Quem que vai substituir o diretor? O vice-diretor, não é isso daí? E esse vice-diretor, ele estará investido naquele momento em todas as competências, né, do diretor que saiu de férias. Você vai substituir o seu chefe que está de licença médica. O que vai acontecer nesse momento? Você vai receber a delegação das competências daquele chefe. Então, gente, uma característica muito interessante, tá, que cai bastante no elemento competência, é a possibilidade de sua delegação. Lembre que a competência ela é irrenunciável, tá? O agente não pode renunciar de sua competência, senão ele vai responder por abuso de poder, tá? Porque a omissão, hoje em dia, também é caracterizado como abuso de poder. Mas vamos lá, gente. Falamos, então, que, em regra, pode acontecer a delegação de competência. No entanto, a Lei 9784, de 99, proíbe a delegação de competência em 3 momentos. Você vai lembrar na sua prova que o NOREX não pode ser delegado. Vamos lá no NOREX, então. Vamos aqui na nossa tela. Olha aqui, então, gente. O NOREX não pode ser delegado. E o que representa esse NOREX? A competência para editar atos normativos não pode delegar. Competência para decidir recurso administrativo e competência quando exclusiva, tá bom? De órgão ou autoridade. É o que consta aqui no artigo 13, ó, da Lei 9784. Quer ver? Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Tem que memorizar isso? Tem, gente. Mas é facinho, você vai lembrar do NOREX, não é difícil. A decisão de recurso administrativo e as competências, tá? Desculpa, as matérias de competência exclusiva, olha aqui, ó, do órgão ou autoridade. Então, o NOREX não pode ser delegado. Características da competência. Olha aqui. Ela é por prazo determinado, deve ser publicada no meio oficial, pode ser revogada a qualquer tempo. Gente, para ocorrer a competência, não há necessidade, a delegação de competência, não há necessidade da presença do poder hierárquico, tá? Não há necessidade da subordinação. Os exemplos que eu utilizei aqui representa uma subordinação. O chefe, né, delega para o seu subordinado as suas competências, quando ele sai de licença médica, quando ele sai de férias. Agora, gente, em Brasília, tá, local que eu gravo aqui, né, o nosso curso, olha o que aconteceu. Nós temos o Detran. O Detran tem várias atribuições, como, por exemplo, ele fiscaliza o trânsito, emite CNH, faz transferência de veículos, tem várias atribuições. O Detran DF fez um convênio com a Polícia Militar, com a PM de Brasília, e delegou parte de suas competências para esse órgão, que foi justamente a fiscalização de trânsito. Então, gente, a partir de então, olha aqui, a Polícia Militar recebeu, né, a delegação de parte de competência do Detran.
Tem subordinação aqui? Tem hierarquia entre esses órgãos? Negativo de maneira alguma, tá? Então, para você entender que não precisa de haver subordinação para ocorrer a delegação de competência. Tem que lembrar isso também. Gente, a qualquer momento essa delegação pode ser revogada. O Detran, por exemplo, pode revogar. E detalhe, a delegação ela é transitória, não existe nada de definitividade aqui em delegação, viu, gente? E outro tema interessante é que é por prazo determinado, tá bom? Agora vejam só. Vamos considerar, você saiu de férias, tá? Você é chefe aí do órgão, né? Diretor, chefão, saiu de férias e o seu substituto, que recebeu a delegação de suas competências, ele vai lá e pratica ato de improbidade, desvia recurso público. Quem que vai responder o processo? É você que está de férias ou quem praticou o ato? Quem praticou. Por isso, então, a responsabilidade recai ao delegado. Tá? Delegado é quem pratica o ato. Delegante é quem faz a delegação. E é isso que a gente vai falar agora. Olha aqui, ó. Então, gente, a responsabilidade, né, do ato recai ao delegado, tá vendo? Delegado é quem pratica, né, o ato administrativo. Aí nós vamos ter essa relação aqui, ó. Delegante e o delegado. Lembra aqui de delegante, de mandante. Finalzinho até igual para você lembrar, mandante, delegante, tá vendo? Então, quem é responsável é o delegado, né? Ele que vai sofrer uma ação, nesse caso, de improbidade administrativa. Vamos lá, gente. Avocação de competência também está lá na Lei 9784 de 99. Avocar é chamar para si a competência de um subordinado. Nesse momento aqui, olha a diferença. Obrigatoriamente tem que ter a presença de hierarquia. É o chefe que avoca a competência do seu subordinado. Vamos imaginar o seguinte, ó. O ministro da Economia vai fazer uma fiscalização, fazer uma auditoria no postinho da Receita Federal. Chegando lá, tem um ato para ser praticado. Só que o ministro falou, opa, peraí, eu que vou fazer isso. O que o ministro fez então? Ele avocou, ele chamou para si a competência de um subordinado, tá? Então, olha lá, gente, obrigatoriamente nós temos que ter hierarquia na avocação, caráter excepcional também e, né, temporária, não existe nada de avocação definitiva. Lembram que nós falamos que não pode ocorrer delegação se a competência for exclusiva? Pois bem, a doutrina, que é muito importante, né, para o direito administrativo, também fala assim, ó, peraí, se a competência exclusiva não pode ser delegada, se a competência for exclusiva, ela também não pode ser avocada, não pode acontecer a avocação. E é assim que você vai marcar na sua provinha, ok? Vamos lá, gente. Vamos falar agora de vícios de competência que, né, por vezes leva à anulação do ato administrativo. Primeiro vício é a usurpação de função pública. Tá vendo? Eu coloco até umas carinhas rindo aqui, ó, porque essa matéria é maravilhosa, né, gente? Direito administrativo é a melhor matéria que existe. Os outros professores, principalmente de constitucional, ficam morrendo de inveja do direito administrativo, sabia? Você vê o professor Agonet, o professor Wellington Antunes, Luciano Dutra, né? Os professores que eu trabalho aí todos os dias, eles morrem de inveja do lindo e maravilhoso direito administrativo, porque eles não olham do constitucional, né? Mas vamos lá, né, gente? Olha aqui. O que significa a usurpação de função pública? Lembra daquela novela Usurpadora? Então, na usurpação, alguém se faz passar por servidor público. Uma pessoa que não tem nada a ver com serviço público, ele se diz ali, se intitula servidor naquele momento. O ato, a atividade praticada pelo usurpador de função é o que chamamos de ato inexistente. Gente, não chega nem a ser o ato administrativo.
O ato praticado pelo usurpador de função, ele não é nem anulado, porque não é ato. Como é que vai anular uma coisa que não é ato? Não tem como. Então é um nada, é um ato inexistente, você tem que marcar assim na sua prova. Olha um exemplo. O rapaz que vigia carro aqui pertinho, né, do estúdio, vamos considerar que ele tenha achado ali um talão de notas que um agente do Detran deixou cair. E ele vai lá e pensa assim, poxa, não tem nada para fazer agora, eu vou multar esses carros aqui do lado. E ele vai lá e começa a escrever um monte de coisa, assina e põe lá no para-brisa do carro. Gente, isso tem algum valor? É lógico que não. Isso ocorreu o que nós falamos de usurpação de função pública. E detalhe, usurpação é crime, está tipificado lá no Código Penal. E lembre que o ato é inexistente. Vamos lá então? Anota aí pra gente, ó. Então, gente, usurpação de função. Opa! Quando uma pessoa se faz, tá vendo? Passar por agente público. E olha o detalhe, o ato é inexistente. Olha a função de fato ou agente putativo. O que significa isso? Ó, pessoa que praticou o ato está irregularmente investida no cargo público. Pessoa está investida, né? Mas vamos lá, gente. Olha aqui. Considere que um servidor, ele fraudou o concurso, tá? Ele não tinha o nível de escolaridade, o nível superior, e o concurso era de nível superior, ele só tinha nível médio, ele arrumou um diploma falso. E foi lá, entregou, o órgão ali de boa-fé, recebeu o documento, e esse servidor está trabalhando normalmente, usando o crachá, o computador lá do órgão, tudo certinho. Vamos imaginar que seja um servidor do Detran. Aí você vai lá, pega uma senha, fica 3 horas na fila, geralmente é assim, até que enfim você é atendido. E quem te atende é justamente esse servidor que apresentou lá o diploma falso. Só que ele te entrega, né, o documento, te entrega tudo, porque ele tem senha, está trabalhando normalmente. Gente, nesse contexto nós vamos ter o funcionário de fato, que alguns também chamam de agente putativo, tá? Nesse contexto, pela teoria da aparência, os efeitos do ato serão válidos. Aquele documento ele é válido, tá? Mesmo que foi assinado por um funcionário de fato, porque aquilo tinha cara, aquilo parecia verdade. Por isso que a doutrina afirma essa tal de teoria, né? A teoria, no caso, que remete àquela verdade, que é a teoria da aparência, perfeito? Então, os efeitos do ato, ó, serão válidos. Ah, professor, não entendi. Qual que é a diferença do usurpador de função do funcionário de fato? O usurpador não tem relação alguma com a administração. O agente putativo tem, tá vendo? Ele tá lá exercendo as suas atribuições. Aquilo parece que é legítimo, tá? Que é legal. Por isso que, pela teoria da aparência, ó, os efeitos do ato são válidos, aquele documento é válido, perfeito? Vamos lá, meu povo. E agora, o abuso de poder, na modalidade, ó, excesso de poder. Ou lá na sua prova, o iluminado pode colocar o quê? Excesso de competência, tanto faz. Olha aqui, o agente, né, excede os limites de sua competência. Então vamos lá. O agente, ele é competente para praticar o ato, tudo certinho, mas ele excede os limites de sua competência. Aí ele vai responder por abuso de poder na modalidade excesso de poder ou excesso de competência. Tanto faz para a gente. Vamos considerar o seguinte. Você para em uma blitz e você está sem o cinto de segurança. Se o agente enquadrar esse fato na lei, no Código de Trânsito, o que o Código de Trânsito manda? Que seja emitida uma notificação, a multa, por falta de cinto de segurança. Mas o sujeito lá não satisfeito, o que ele faz? Ele apreende seu carro e leva para o depósito. Mas espera aí, gente, tá vendo? Então, ele abusou de sua competência. Embora competente, ele excedeu os limites dessa. Outro exemplo, esse cai muito. Consta em determinada lei que o chefe imediato pode aplicar a penalidade de advertência ao servidor.
O chefe imediato pode. Mas o chefe imediato vai lá e aplica logo uma suspensão. Peraí, gente. Nesse contexto, o que o chefe fez? Ele excedeu os limites de sua competência. É lógico que o ato será anulado. Aquilo não vai ser válido. Vai ser anulado. Anulada aquela suspensão. E detalhe, o agente público vai responder, tá? E o abuso de poder pode gerar até demissão do servidor. Dependendo ali da gravidade do fato, o servidor pode ser demitido por ter praticado abuso de poder. O que eu quero que você lembre em sua prova, pelo amor de Deus? Nesses casos aqui, o ato não será válido, tá? Aqui, ó, no abuso de poder. Na função de fato ou agente putativo, os efeitos do ato serão válidos. Na usurpação de função, nós não temos nem o ato administrativo, porque é um ato denominado inexistente. Perfeito? Vamos ver como é que isso cai? Ó, um órgão administrativo e seu titular poderão delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Pode delegar? Pode. Só não pode delegar no Norex. Só no Norex que não pode. Aí vamos lá. Principalmente quando se tratar, olha aqui, de edição de atos de caráter normativo. Ô quadrix, pelo amor de Deus, ato normativo não pode ser delegado, tá? Então, gabarito errado. Para a doutrina que os admite, os chamados atos administrativos inexistentes, lembram? Usurpador de função? São aqueles que, embora reúnam todos os elementos qualificadores, são praticados com ofensa à legalidade. Olha aqui. O ato inexistente, ele é ato administrativo? Primeira pergunta. Não, ele não é ato administrativo. E o que a banca está afirmando? Olha aqui. Embora reúna todos os seus elementos. Quais são os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando nessa aula. Gente, se o ato é inexistente, ele nem é ato administrativo, não é? Como é que ele vai ter isso tudo? É lógico que não tem nada, tá? Não tem nenhum elemento, porque ele não é ato, tá bom? Então, gabarito errado aqui. O órgão público não pode delegar sua competência para edição de atos normativos. E aí? Responda essa para mim aí, sozinho. Prova do STJ de analista. O órgão público não pode delegar sua competência para edição de atos normativos. Lembram? O Norex pode ser delegado? Não. Olha o ato normativo aqui. Tá vendo, gente? Então, gabarito certo, né? Estou com um certo bonito aqui, né, gente? Então, certinho. Não pode delegar o não aqui, ó. Admite-se, em caráter excepcional, a avocação. Tá certo? Tá, lembram? Pode acontecer. Gente, a avocação, ela é tida como excepcional, porque senão aquele órgão, a autoridade, ia ficar indiscreto. Toda vez que fosse praticar algum ato, o chefe fala, não, pode deixar que eu faço. Então, por isso que é a exceção, excepcional. Enquanto a delegação é a regra, tá? Em regra, a competência pode ser delegada, salvo aqueles 3 casos que nós falamos. E a avocação não, ela é sempre tida como a exceção, tá bom? Vamos lá, mais uma informaçãozinha. Agora, então, admite-se em caráter excepcional a avocação. Olha o que o CESP falou. Definitiva de competência. Gente, essa avocação é definitiva? Não, nada disso. É transitória, tá? Nem a delegação é definitiva, é tudo transitório. Então, gabarito errado.
Ato praticado por usurpador, olha aqui, de função pública, é considerado ato irregular? Gente, nós vamos ter o ato regular, que representa o quê? O ato administrativo legal, e nós vamos ter o ato administrativo irregular. No ato irregular, o ato é o quê? É ilegal, né? O que é irregular é ilegal. Prova de professor, ó. Da última prova de professor do DF. Agora vejam só. Eu já falei para você 1000 vezes que o ato praticado por usurpador de função, ele é inexistente, ele não existe. Então vejam só, ele nem ato é. Eu posso falar que é um ato irregular? Não, porque nem ato é, tá vendo? Ele é um nada para o direito, tá, gente? Então, por isso que o ato inexistente, aquele praticado pelo usurpador, ele não é nem anulado, porque ele não é ato administrativo. Pensa aquele rapaz lá, gente, tá? Que multou o carro, né? Porque achou lá o talão de notas do policial. Aquilo não serve para nada, tá bom? Mesma coisa também, alguém põe um jalequinho bonito, né? E passa aí na casa das pessoas cobrando IPTU. Fala assim, dona Maria, paga IPTU para mim que eu dou aqui 50% de desconto. Aí a dona Maria vai lá e paga, né? Olha lá, e ele vai lá dar um recibo. Pago, tá aqui, dona Maria, ó, tá tudo pago. Nesse momento, esse usurpador de função pública vai responder por crime de estelionato, né? O que ele fez nesse momento? Ele se passou por agente público. Aquele bilhetim, né? Aquele recibo que ele assinou, aquilo tem validade? Não. Aquilo é ato administrativo? Não. Tem como anular aquilo? Não, porque não é ato, não é nada. Tá vendo? Lembre lá no dia de sua prova. Olha a questão 8. Vamos lá, gente. Tudo vai dar certo, viu? Tenha fé. O ato administrativo somente poderá ser realizado de forma válida se o agente responsável pela sua elaboração tiver o poder legal para praticá-lo. Gente, esse poder legal é justamente a competência. Tá? É competência. Tá certinho, né? Perfeita essa questão. Prova de auditor, ó, um dos concursos mais difíceis que nós temos, né? Olha a próxima. Ainda que discricionário, o ato de delegação, olha a delegação, quando prevista a sua duração, que sempre tem que ter prazo certo, não pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. Lembra que nós falamos? A qualquer tempo, quem delegou pode revogar a delegação. Isso está errado. Pode o Detran revogar o convênio que fez com a Polícia Militar do DF, tá vendo? E a Polícia Militar deixar de fiscalizar o trânsito, tá vendo? Então, aqui, gente, ó, tá muito errado. Olha a questão 10. Dessa vez eu trouxe VUNESP. Aqui nós vamos trabalhar todas as bancas para você ver que é tudo igual. Assinale a alternativa correta com relação à competência dos atos administrativos. Vamos lá. A competência pode ser renunciada? Pode renunciar, gente? Não, nunca. Não pode. Imagina o seguinte, você chega lá no Detran para transferir seu carro e tem uma plaquinha lá, não fazemos mais transferência. Aí você fala assim, poxa, mas peraí, tá na lei aqui, ó, que é o Detran que faz isso. Não, não vai fazer mais não. Tem como renunciar à competência? Não, tá? De jeito nenhum. A edição de atos de caráter normativo, olha o Norex de novo. E a decisão de recurso administrativo não podem ser objeto de delegação. Certinho, gente. Aqui está perfeito. Olha a letra C. O ato de delegação
das matérias de competência exclusiva, primeiro, pode delegar a competência exclusiva? Não, não pode, proibido. Do órgão ou do autoridade, já está errado, né? Dispensa a publicação no Diário Oficial? Gente, dispensa a publicação, se pudesse delegar, dispensava? Não, dispensa nunca. O ato de delegação, uma vez efetivado e publicado no Diário Oficial, não mais poderá ser revogado pela autoridade delegante. E aí, gente? Errado, que pode revogar a qualquer momento. Tá vendo como isso cai toda hora e é tudo igual? É vedada a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. É vedada? Não, pelo contrário, é permitida, tá? Então tá errado. Gente, vamos falar agora do elemento finalidade do ato administrativo, tá? É o resultado imediato que a administração pretende alcançar com a prática do ato. E eu quero que você lembre que o resultado, a finalidade, é sempre atender ao interesse público, tá? A administração, ela tem como objetivo, como escopo, proteger o interesse público, meu, seu, de todo mundo, tá? Eu, Rodrigo, eu compro uma caixa de som aí, né? Super potente. Eu posso ficar escutando minhas músicas aí de madrugada? É lógico que não. Vem o poder público e restringe, tá vendo? Esse meu direito, né, de expressão em benefício de toda a coletividade, tá vendo? Né? Então, gente, toda ação administrativa tem como objetivo atender ao interesse público e essa ação da administração, ela se dá através de ato administrativo, tá? Então, o ato administrativo, né, o elemento finalidade, é atender ao interesse público. Mas vamos lá, gente. Todo ato tem também sua finalidade específica, que dá para a gente entender isso daí. Imaginem que a vigilância sanitária interdita o estabelecimento por falta de higiene. Qual que foi a finalidade ampla? Atender ao interesse público. É sempre assim. Qual que foi a finalidade estrita daquele ato específico? Proteger a saúde das pessoas, né? Porque as pessoas se contaminem lá. Determinado cidadão, né, está aí avançando, né, construindo em uma área irregular, construindo sua casa em um local público. Pode? Não pode. Aí vem a administração e derruba a casa lá. Ok. Qual que foi a finalidade? Atender ao interesse público. Qual que foi a finalidade específica? Não pode, né? Vai atrapalhar o trânsito de pessoas, ela é uma área pública, pertence a todo mundo. Então, quer dizer, nós sempre vamos achar uma finalidade ampla e uma finalidade para aquele caso concreto. Um veículo que foi apreendido porque está poluindo o meio ambiente. Um caminhão aí, né, emitindo um monte de fumaça preta. Qual que foi a finalidade? Atender ao interesse público. Qual que foi a finalidade específica? No caso, preservar o meio ambiente. Fácil, né? Nada de demais. Vamos lá aqui então. Ó. Finalidade é o resultado que a administração quer atingir com a prática do ato. Gente, vício, vamos falar de vício. Desvio de finalidade. Olha aqui. Nós temos o famoso abuso de poder. Dentro do abuso de poder, nós temos que estudar, e já falamos sobre ele, sobre o excesso de poder, que lá em sua prova o examinador pode colocar excesso de competência. Nós vamos ter aqui, de outro lado, o desvio de poder, que lá em sua prova a banca pode colocar como desvio de finalidade. Tá vendo, gente? Então, o abuso de poder é um gênero, olha aqui o gênero, onde tem duas espécies. O excesso de poder ou competência nós já vimos. Quando o agente, embora competente, ele excede os limites de sua competência. O desvio de poder ou desvio de finalidade, o vício é aqui, ó, no elemento finalidade do ato administrativo. É muito comum
banca utilizar esse tema com exemplo de remoção de servidor. Remoção de servidor é algo lícito que acontece o tempo todo na administração. Por exemplo, você trabalha no hospital. Está sobrando lá servidores no hospital, em outro hospital está faltando. O que o órgão pode fazer? Remover. Pegar uns servidores daqui e mandar para onde está precisando. Você trabalha numa delegacia. Está lá um monte de agente sobrando e outro lugar faltando. Então faz a remoção, isso é muito comum. No entanto, gente, esse instituto, por vezes, ele é utilizado para prejudicar, para perseguir alguém. O chefe não gosta daquele subordinado, ele vai lá e remove, tá? Ali para perseguir, né, para se livrar do servidor. Ou então, o servidor ele vive ali, né, dando problema, ao invés de instaurar um PAD, o chefe vai lá e remove o servidor para se livrar dele. Não pode, gente, tá? Quando nós falamos em atividade pública, ela deve sempre atender à finalidade, né, do interesse público e não o interesse próprio, o interesse pessoal. Outro exemplo, eu, Rodrigo, trabalho no Detran, eu não dou certo com o meu vizinho, todas as vezes que ele passar na porta da minha casa, eu vou emitir uma multa. Olha aí, gente, essa perseguição pode? Não. Então nós vamos ter o abuso de poder, tá? No desvio de poder ou desvio de finalidade. Você vai ter que avaliar lá na sua prova. A banca vai contar uma historinha, isso é clássico, e você vai ter que interpretar aquela historinha. Se você notar que o vício foi no elemento competência, é excesso de poder. Se foi no elemento finalidade, é desvio de poder. Tem questão aqui para a gente resolver, tá bom? Vamos lá. Gente, elemento forma, tá? Olha aqui. Qualquer livro que você estiver lendo, qualquer PDF que você estiver utilizando, você vai ver esse conceito aqui, ó. É o elemento exteriorizador do ato administrativo, tá? Gente, falar em livro, eu vou até pegar meu livro que está aqui, tá? Vejam só, esse livro aqui, Direito Administrativo Simplificado, tá? Olha aqui, gente, olha o tanto. Quer ver quantas páginas tem esse livro? Tem 780 páginas, tá? Olha aqui, só direito administrativo. Esse livro, gente, eu sou coautor com o professor Grangeiro. Ele foi editado até 2015. Essa daqui é a 5ª edição. Tá? Na 5ª edição eu parei de editar. Por que isso, né? Com todo orgulho, eu guardo aqui na minha prateleira, tá? Todos os meus livros, todas as edições, ó, estão aqui, tá? Tá tudo. E aqui são outros livros de direito administrativo que eu coloco, né? E outros ali, porque isso aqui não suporta, né? Muito peso. Gente, por que isso? Quando foi em 2015, 2016, começou a surgir o tal do PDF, né? Que você com certeza aí tem para você estudar. Por que o PDF, né? Ele é muito importante para o concurseiro? Porque quem elabora vai direto ao fato. Quem elabora o PDF, tá? Tem que comprar vários livros de direito administrativo justamente para criar o material do PDF para você. Você que está estudando para concurso, você não vai precisar de comprar esses livros, não. Até porque, né, cada autor tem um entendimento diferente do direito administrativo. A professora de Pietro, por exemplo, para falar sobre os atos administrativos, gente, ela fala um monte de histórico, tá? Comparando direito francês, alemão, não cai isso em concurso público. Aí um dos motivos que justamente eu parei de editar meu livro foi até um pouco, né, que diminuiu bastante a vendagem, tá? E o PDF, ele pode ser alterado no mesmo dia. Vamos supor, mudou a lei hoje, pronto, amanhã o PDF já está atualizado, né? No caso, lá no site do Gran Cursos, tá vendo? Então, gente, é muito mais sério, muito mais dinâmico o PDF. Um livro não. Se eu edito um livro hoje e mudo a lei hoje, eu só vou poder alterar o livro no ano que vem. Tá vendo? Como é mais demorado? Então, por isso, realmente, que eu parei, né, de editar o livro. Comecei em 2010, foi até 2015, né? Realmente aí, né, foi muito prazeroso, mas agora, né, é melhor você estudar aí pelo PDF, que é mais simples, tá bom? Mas vamos lá, meu povo. O que eu estava falando? Elemento forma do ato administrativo. Qual que é o conceito? É o elemento exteriorizador do ato, ou seja, como você vê,
como você enxerga o ato administrativo. E nós já vimos que o ato tem várias formas. A mais usual é a forma escrita. Mas ele pode ser verbal, ele pode ser através de uma placa, de um luminoso, tá vendo? De um apito, né? Então, gente, pode ter outras formas também, a não ser a escrita. A professora de Pietro, ela observou um outro aspecto dentro do elemento forma. Ela diz assim, ó, tudo bem, o elemento forma representa a exteriorização do ato administrativo. Como que o destinatário vê, né, o ato. Mas também não podemos esquecer das formalidades exigidas para a prática do ato. E, em princípio, o ato é formal. Olha o exemplo. Tem ato que tem que ser publicado, ó, tem que cumprir essa formalidade. O ato tem que ser motivado, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Tem que assinar, tá vendo? Então, gente, o ato, em primeiro momento, ele é formal e a formalidade, ela está, né, ela é exigida em lei. Beleza? Só isso mesmo do elemento forma. É bem simples, tá? Agora vamos lá falar do elemento motivo. Olha o conceitozinho aqui. É o pressuposto fático e de direito que determina ou autoriza a prática do ato. Então, olha lá. É o pressuposto fático. Gente, pressuposto fático é nada mais do que o fato. E de direito, pressuposto de direito é a norma. No caso, a lei, tá vendo? O ato normativo, o decreto, né? A resolução, tá vendo? Que determina ou autoriza a prática. Então, juntando esses dois, nós vamos ter aqui o elemento motivo do ato administrativo. Olha o exemplo, gente. Um policial, numa fiscalização de trânsito, ele para um condutor e esse condutor está sem o cinto de segurança. Ok. E ele vai lá e aplica uma multa. Tá bom. Agora vamos entender aqui o motivo da prática desse ato. Pressuposto fático. O que aconteceu no mundo real que levou, né, a administração a praticar o ato? A falta do cinto. Foi isso que aconteceu. Aí, o agente enquadra o fato na lei. O que a lei determina nesse momento? A edição da multa. Então, estamos diante de um ato vinculado, tá vendo? Quando a lei determina a prática do ato, o ato é vinculado. Quando a gente tem opções para agir, alternativas, aí estamos diante de um ato discricionário. Olha outro exemplo. Agentes da vigilância sanitária interditam o estabelecimento por falta de higiene. Tá? Gente, esse ato tem motivo? Tem, não existe ato sem motivo. Né? O ato tem que ter todos os elementos. Pressuposto fático. O que aconteceu no mundo real? O que aconteceu que levou a administração a praticar o ato? Falta de higiene. Norma. O agente enquadra o fato, a falta de higiene, na lei. Vamos imaginar que a lei que regulamenta a matéria diz assim, ó, agente público, você pode aplicar uma advertência, você pode multar ou interditar o estabelecimento. Dependendo do fato, você pode fazer o que você quiser dentro desses limites. Aí, gente, nesse contexto, o ato é discricionário, tá vendo? Que a lei deu opções para o agente. O ato vinculado, ele é mecânico. Tá? Aconteceu o fato, a gente tem que praticar e pronto, acabou. No ato discricionário, não. O servidor vai pensar, vai avaliar o que atende melhor o interesse público. Tá bom? Então vamos aqui de novo, gente. Ei, mas direito administrativo é bom, né? Ou matéria boa, tá? Motivo. É o pressuposto fático e de direito que determina ou autoriza o ato. Pode também a banca colocar assim, ó, é a situação fática, tá vendo? Fática e de direito, tá? Faz, tá? E de direito, tá? Então pode pôr situação, pode pôr pressuposto, tudo igual, tudo certo. Gente, carinha feliz pra gente falar de motivação de ato administrativo. Primeiro, motivo é diferente de motivação.
Motivo é elemento do ato. Né? Lembram? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Olha meu Instagram aqui, ó. Você já está seguindo meu Instagram? Tem que seguir também, tá? Vai lá. Sempre coloco tudo lá sobre o direito administrativo no meu Instagram. Mas ó o motivo aqui, ó. Tá vendo? Motivação nada mais é do que a justificativa por escrito do motivo. O que é o motivo? É o pressuposto fático e de direito que levou a administração a praticar o ato. Esse é o conceitozinho, tá? De motivo. Tem que decorar o conceito? Não. Aqui você não tem que decorar nada, não. Você tem que entender. Motivação nada mais é do que a justificativa por escrito do porquê que o ato foi praticado, o que aconteceu no mundo real que levou a administração a praticar o ato. O servidor foi demitido porque ele desviou recurso público. Olha lá, foi publicado o ato, pá, tem que motivar? Tem que explicar o porquê. Por que o servidor foi demitido? Isso mesmo, porque ele desviou recurso público com base no artigo tal, lei tal, tá vendo? Então, gente, tem que indicar. Quando o policial, agente de trânsito, né, vai aplicar uma multa aí porque o sujeito parou no lugar errado. Vocês já viram? Ele pega aquele talãozinho e começa a preencher. Coloca o endereço, rua tal, casa tal, a cor, a placa do carro, o horário, tá vendo? O que ele está fazendo ali? Está motivando o ato administrativo, tá? Gente, a motivação, ela tem, em regra, tá? Melhor dizendo, os atos devem ser motivados, tá bom? Porque em regra, quando a gente fala em regra no direito, é porque tem exceção, lá vem exceção, tá? Quando que não precisa de motivar? Quando constar isso em lei e qualquer livro que você for estudar, você vai ver lá que o servidor que ocupa cargo em comissão, quando é nomeado, não precisa de ser motivado essa nomeação, e quando ele for exonerado, também a autoridade não precisa de explicar, de indicar o porquê da exoneração. Põe lá, exonero fulano de tal, ponto final. Não precisa de explicar o motivo. E também pela característica do ato. Tem ato que não tem como ser motivado pela situação fática naquele momento. Por exemplo, uma batida envolvendo ali alguns carros, chegou ali o policial e ele determina que alguns carros vão para a direita e outros para a esquerda. Será que ele vai ficar motivando isso? A placa tal foi para a direita, não tem lógica, tá? Então lembre em sua prova que a motivação ela é tida como regra, a não motivação é a exceção, perfeito? Gente, teoria dos motivos determinantes. Preocupe não, é só o nome que é feio, tá? O conteúdo é facinho. Olha aqui. O agente, ele fica preso, ele fica vinculado, gente, à motivação exposta, naquilo que ele escreveu. Ele fica preso naquilo ali. Se por acaso aquela motivação foi ilegal, o ato deve ser anulado, tá? Aí vejam só, mesmo se não houver necessidade de motivar o ato, e o agente resolver motivar, ele continua preso, continua vinculado àquela motivação exposta, tá? Para isso que serve a teoria dos motivos determinantes. Olha um exemplo. Exoneração de servidor em cargo em comissão. Precisa de motivar? Negativo, não precisa de motivar. Mas aí, a autoridade fala, vou motivar. Beleza, pode motivar. Motivou, beleza. Só que ele fica preso à motivação. Se a autoridade vai lá e coloca assim, né, o servidor fulano de tal foi exonerado porque é inascido. E ele vai lá e prova que ele nunca faltou um dia no serviço, peraí, aquela exoneração tem que ser anulada e vai gerar efeito financeiro ali para aquela pessoa. Então, gente, mesmo no ato que não precisa de ser motivado, o agente fica preso, vinculado à motivação. É aí que importa a teoria dos motivos determinantes. Nada mais do que isso. Então vamos lá, ó. Teoria dos motivos determinantes, nada mais do que isso. O agente fica vinculado, fica preso
a motivação exposta. Olha aqui, questãozinha pra gente. Motivo e motivação do ato administrativo são conceitos que se confundem. Se confundem? Não. Cada um no seu quadrado, é tudo diferente. Uma vez que expressam unicamente, estou falando que é a mesma coisa, ó, a situação de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. A situação de fato e de direito que fundamenta a prática do ato é o motivo, tá bom? É conceito de motivo. Motivação nada mais é do que a justificativa do porquê da prática do ato. Olha a próxima. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos. Gente, certinho, é o que eu falei para você, ó, tá vendo? O administrador fica vinculado, preso à sua motivação. Então tá certo, vamos repartir isso. De modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo. Ótimo! Se, né, o motivo for falso, for inexistente, se aquilo que tiver lá escrito é mentira, o ato ele é nulo, né? Ok, gente, vamos falar agora do objeto ou conteúdo do ato administrativo. O que é isso? É o efeito jurídico imediato, instantâneo, que o ato produz. Então vejam só, gente. O objeto representa o conteúdo, ou seja, é o próprio ato administrativo. É para que serve o ato de maneira coloquial, a gente pode falar assim. É para que serve aquele ato administrativo. Olha um exemplo. Na demissão de um servidor, qual que é o objeto? É a própria demissão. Tá fora do serviço público. Na apreensão de um veículo, qual que é o objeto? É a própria apreensão. É pegar o veículo do sujeito e levar para casa, não, né? Levar para o Detran, não é verdade? Então, quando nós falamos de objeto, é o próprio ato administrativo. É para que serve aquele ato, tá bom? Vejam só, gente. Vamos aqui bolar uma situação hipotética para a gente identificar todos os elementos do ato administrativo. Olha aqui. Fiscais da vigilância sanitária foram a um estabelecimento comercial e acharam diversas irregularidades. Falta de higiene, alimentos vencidos, impróprios para o consumo, sabe? Muita coisa errada. E os agentes olham um para a cara do outro e falam assim, gente, aqui tem que interditar, aqui não tem como funcionar isso não. Ok, então foi interditado lá o restaurante, da padaria, lá o lugar, tá bom? Vamos então identificar os elementos desse ato administrativo. Vamos primeiramente pelo elemento competência, que é o elemento primeiro, né? Quais são os agentes competentes para fazer isso? Os agentes lá da vigilância sanitária. Eles são, beleza, já tem o primeiro elemento. Elemento finalidade. Qual que é a finalidade do ato? Atender ao interesse público. Ah, mas espera aí. A gente consegue identificar uma finalidade mais estreita nesse momento, que é justamente a saúde pública. Forma. Esse ato tem forma? Tem. Todo ato tem forma. Não existe ato sem forma. Com certeza ali teve um auto de infração, né? Algum documento que entregou para o sujeito lá dizendo para ele recorrer, para ele ir em tal lugar. Tá vendo? Então tem ali, né, uma notificação, certeza. Esse ato teve motivo? Sim. Qual que foi o motivo? Pressuposto fático. O que aconteceu no mundo real? Falta de higiene, alimentos impróprios para o consumo, um monte de irregularidade, né? Pressuposto jurídico de direito. A lei certamente determina, né, ou permite a interdição de um estabelecimento numa situação dessa. Objeto. O que é o objeto? É o próprio ato. É interditar. É fechar as portas. Baixar as portas lá do estabelecimento, tá? Esse ato, ele teve que ser motivado? Teve. Tem que explicar lá. O estabelecimento tal foi interditado pelas seguintes razões.
Alimentos impróprios, falta de higiene, tarará, tarará, um monte de coisa, tá? Fechamos, então, os elementos. Agora nós vamos trabalhar exercícios. Vamos aqui, gente? Olha a questão aqui, a próxima, ó. Vamos lá, gente, ó. De acordo com a teoria dos atos administrativos, o requisito de validade do ato discricionário e que consiste na... Olha aqui, o que interessa para a gente está aqui, ó, o conceito. Situação fática ou jurídica cuja ocorrência autoriza ou determina a prática do ato. Gente, quando autoriza, o ato é discricionário. Quando determina, o ato é vinculado. Aqui nós ficamos com motivo, né? Pressuposto fático ou situação fática, aqui é o fato. Pressuposto jurídico é a lei, tá vendo? Que autoriza ou determina o ato, elemento motivo. Beleza, gente, tá? Encerramos, então, olha que maravilha, encerramos, então, a nossa segunda aula, tá? Deixa os comentários aí, gente, eu amo ler o comentário de vocês, tá? E eu respondo, tá? Coloca aí, que eu sempre, né, que eu posso, eu respondo todo mundo, viu? E é aquilo que eu pedi para você, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Gente, o esforço que eu tô fazendo aqui para você aprender essa matéria, não custa nada você se inscrever nesse badar, esse sininho aí, né, gente? Além do tanto de equipamento que eu comprei para pôr esse canal para funcionar, faz isso daí, ué, é fácil, né? Quem tá com a parte difícil aqui sou eu, tá? Gente, mas é isso, viu? Então nós encerramos nossa segunda aula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar os atributos dos atos administrativos. Lembram disso daí? Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tá? É esse que é o nosso próximo conteúdo. E também é a mesma coisa. Nós vamos trabalhar a doutrina, a jurisprudência e resolver várias questões. É aquilo que eu falei para você. Você vai aprender essa matéria de uma vez por todas, por favor. Nunca mais quero que você assista a qualquer aula de atos administrativos. A nossa é completa, atualizada, por favor. Beijo no coração, continue aí, agradeça todos os dias que a vaga é sua, será aprovado em concurso, não é fácil, gente, não é fácil, é lógico que não é. Quem não quer ser servidor público hoje em dia? Todo mundo. O serviço público está bem melhor, gente, do que iniciativa privada, tá? E o único caminho para você ser aprovado é justamente estudando, não tem outro caminho nessa vida não, tá? Eu até penso assim, o que seria do professor Rodrigo se eu não tivesse lá atrás estudado para concurso público? Já tem 20 anos, gente, que eu sou servidor público. Meu pai até falava assim, meu filho, tem 3 chances na vida de você ganhar dinheiro. Nascer rico, gente, eu não nasci de jeito nenhum, né? Pelo contrário. Então já queimei uma. Casar com mulher rica, meu Deus do céu, também, né, pronto, eu também não casei com mulher rica, não, era pobre igual eu. E o terceiro é o quê? Estudar. E eu fui por esse caminho e graças a Deus deu certo, tá? E se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Nós somos iguais, não temos diferença alguma, tá? Inclusive, eu sempre falo, não existe ninguém mais inteligente que ninguém, todos nós somos capazes. Você conhece alguém que é servidor, não conhece? Um primo, um parente, um amigo, você conhece alguém, todo mundo conhece, você também. Lembra aquela pessoinha lá? Ela é mais inteligente que você? É lógico que não, tá? Lembra aquela pessoa? Não é, nunca que é. Mas na época, ela se preparou para o concurso, estudou, falou assim, eu vou tirar um tempo da minha vida para estudar, para largar essa pobreza que me assola. E agora é sua vez, é sua chance, você vai dar esse direito para você, tá bom? Ok, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tudo de bom. Vamos lá.